Olá, Celso Salles, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Marcelo Vivacqua? Seja muito bem-vindo à galeria dos mentores Genoma do Sucesso 360 Graus. Obrigado, é uma grande satisfação tê-lo conosco. Agora Igualmente. Vamos falar um pouco da sua biografia, que é muito rica, muito vasta, muito inspiradora, motivadora. É exatamente isso que a gente quer com esse programa, motivar, inspirar as pessoas. Celso Salles já foi devidamente apresentado no vídeo que nós falamos sobre as suas competências técnicas, os conselhos, as boas práticas que ele transmitiu. Agora, Celso, eu queria que você nos presenteasse, a mim e a todo o público que irá ter acesso a esse vídeo, com histórias da sua vida, da sua infância, da sua adolescência, da sua fase adulta, que serviram para modelar esse caráter, esse ser humano maravilhoso que você é, inspirador, que luta pelos mais necessitados e realmente coloca os seus ideais acima de qualquer lucratividade. Por favor, a palavra é sua. Perfeito. Marcelo, eu até, para quem vive mais comigo, sempre conto a história. A minha história começa, na verdade, no útero da minha mãe. Então, tem uma música aqui de um amigo, que é o Salubi, que ele diz assim: eu sempre fui um teimoso, eu levo a luz aonde não há. E já quando a minha mãe estava grávida, ela estava muito mal, assim, com a saúde muito debilitada, e o ginecologista da época, ele quis, por 5 vezes, praticar o aborto para salvar a vida da minha mãe. E não conseguiu. Aí as rezadeiras lá de Tirapina, onde eu nasci, no interior do estado de São Paulo, fizeram muita oração. Tanto é que, se eu fosse mulher, ia chamar Maria Aparecida, em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, a famosa Nossa Senhora Aparecida. Aqui em Angola é Mamamuxima. E como eu nasci homem, aí então deram o nome de Celso, né, Paracelso, que é uma saudação ao Espírito Santo. E aí acabou que não deu certo. Às vezes que a minha mãe ia tentar me abortar, ela não conseguia, e aí vim mesmo à base de muita oração. E acabei nascendo num dia assim, da fé católica muito forte, que é o Corpus Christi, na procissão. E aí, uma semana depois, o médico que queria me matar morreu. Aí as rezadeiras falavam assim: olha, filho, o médico queria te matar, morreu. Então, assim, Marcelo, por que eu gosto de contar essa história? Porque eu percebi que durante toda a vida da minha mãe, ela morreu com 62 anos, morreu jovem ainda, ela fumava, depois teve um câncer no pulmão, e o câncer no pulmão é fatal, porque não tem como você segurar as células, né? E, enfim, ela sofria muito com essa imagem. E eu falei: não, mãe, esquece isso, o importante é que eu vim ao mundo. Então, para mim, Marcelo, cada dia é uma história, uma vida toda. Porque, por mais que eu não queira, a briga já começou ali. E dali não parou mais. Dali não parou mais. Eu não lembro de ter tido um só dia não digo de não ter paz eu tenho até demais, né? Porque o tipo de trabalho que a gente acaba fazendo, aprende junto. Ela faz parte do processo. Quando você ajuda as pessoas, pode ver que, para quem tem a fé cristã, né? Cristo, quando aparecia, ele falava assim: que a paz esteja com você. Não é assim que o dinheiro da Petrobras esteja no teu banco, não era assim. E era paz. Então, a paz, ela requer exatamente uma ação proativa em prol do ser humano. E então, dentro desse mundo que eu acabei vindo, eu procurei criar um pensamento, criar uma ideologia, estudar muito, ler muito, participar de formações. Isso tudo veio ao longo do tempo formando a minha característica, a minha maneira de ser. E tenho tido a felicidade de ter criado um perfil que não é fácil, né? Você tem o perfil também muito especial, não tem como você olhar e falar: não, o Marcelo Vivacqua aparece tal pessoa aparece o Marcelo, não tem como, né? E eu também consegui isso é um patrimônio muito grande que a gente tem na vida da gente. Então, você cria a sua maneira, o seu estilo. É claro que a gente se baseia numa série de pessoas, numa série de pessoas importantes, por que não, né? Em todos os segmentos, todos os setores.
né? Aqui, por exemplo, em África, nós temos grandes referências, que é o Mandela, para a geração mais jovem. Tem um personagem aí que pouca gente conhece, mas eu, inclusive, estou trabalhando na divulgação da história dele, junto com o Papalei, que é o Papá Simão Kimbangu. É um cara que foi contra a escravidão na época, que eu não sei, muita gente desconhece, mas a própria Igreja Católica e algumas evangélicas na época, elas criaram, digamos que a teologia da escravidão. Quando você vem aqui no Museu de Angola, você chega aí, eu quando vim fazer a filmagem no museu, eu já queria começar pelas caravelas, que é o que a gente tem na mente, né? O cara falou, não, caravela para nós aqui nem existe, quer dizer, montou na caravela, o escravo está indo para o Brasil. E começa, sabe aonde, Marcelo? Começa na sala batismal. Então, o escravo, ele era batizado, tirava o nome dele, botava um outro nome, e aí ele recebia a bênção, né? Ele deixava de ser pagão. Mas por quê? Interesse financeiro, do capitalismo e tudo mais. Então, esse interesse que eu sempre tenho pela história, por saber das coisas, isso é muito importante. Eu recomendo às pessoas para que tenham isso, porque você tem que fazer uma análise sempre com muito estudo das coisas. Porque você está vivendo uma situação, mas aquela situação, você tem que pensar. Eu, por exemplo, como negro, né, como afrodescendente, eu vejo algumas coisas assim que eu penso comigo, muitas vezes não tenho oportunidade de falar, vou aproveitar a sua chance aí que você está me dando, que é efetivamente aquela história, né? Mas aconteceu isso e o povo dominou o outro e não sei o que, tal. Mas e daí? Que a consciência do povo que dominou e do povo dominado só vai ter mudança se o dominado começar a criar a história dele, que é o que a gente advoga muito dentro do renascimento africano moderno, nós negros começarmos agora a colocar a ciência em pauta, colocarmos tudo aquilo que ainda temos aqui, que o Ocidente ainda não descobriu, né? Colocarmos todo esse nosso conhecimento e deixarmos de ser aquela árvore de Natal, que a gente aqui é muito árvore de Natal, a gente usa um monte de coisa que a gente não produz. Então é começar a buscar onde está o caminho, um caminho que você conhece melhor que ninguém, Marcelo, que é invenção, que é inovação, que é criar os genomas a partir da nossa realidade, a partir da nossa realidade. Então, desde o início, né, como eu comentei, de estar no ventre da minha mãe, já ter que brigar, né, com a história toda para poder chegar aqui onde eu estou chegando, graças a Deus, é uma luta constante. E essa luta passa eminentemente, Marcelo, pelo conhecimento. Passa pelo conhecimento. Então, o trabalho que eu tenho procurado fazer ao longo do tempo, tanto é que a plataforma que você vai me encontrar é a EducaSat. Por que EducaSat? A ideia de que o conhecimento tem que chegar. O conhecimento, eu até entendo, Marcelo, que cobrar pelo conhecimento é um erro. É um erro. Porque o conhecimento, ele tem que chegar livre em todos os segmentos possíveis e imagináveis. O que vai transformar e vai formar a riqueza é o que cada um vai fazer com aquele conhecimento que chegou até ele. Por isso que o teu trabalho é tão importante. Porque ninguém está pagando nada para ouvir o Celso Salles, ou mesmo o Marcelo, e todos os que o Marcelo vão convidar. Então, isso já é uma visão muito à frente. Porque se eu pego o conhecimento, e esse conhecimento eu preciso ter não sei quantos mil dólares para poder acessar, eu já estou impedindo que, de repente, aquele gênio que está naquela vila, que eu tenho encontrado muito isso em África, meninos e meninas gênios, você fala assim, meu Deus, a menina começa a falar, você fala, da onde vem essa menina? Tem um exemplo aí, a Madalena, que inclusive fizemos um vídeo recente, a menina tem 17 anos. Se você vê a desenvoltura daquela menina, você fala, meu Deus, não tem Fátima Bernardes que ganha dela, por incrível que pareça. Então, mas por quê? Porque deu-se oportunidade. Então, o que eu tenho procurado fazer desde a infância é quebrar as barreiras, mas não quebrar de forma briguenta, de forma confusionista, né? Como a gente fala aqui em África. Não, mas de forma inteligente, né? Dando a volta, conquistando, né? Você tem 1000 maneiras de você ser agressivo sem ser agressivo.
né? É você buscar a mudança, buscar a transformação, buscar que é isso efetivamente que o seu trabalho, né, o Genoma 360 Graus está trazendo. Porque a partir do momento que você detecta as pessoas que fazem a diferença, que não são cópia, por mais que eu admire um Obama, um Malcolm X, um Nelson Mandela, eu não sou eles, eu sou o Celso. Então, o Celso é uma personalidade que eu tenho que trabalhar e, acima de tudo, com bons exemplos, que eu percebo, principalmente aqui em África, por muitas guerras que houveram, por uma série de coisas, os mais velhos acabam tendo muita dificuldade de deixar algo concreto para as novas gerações. Aonde, forçosamente, Marcelo, eu acabo tendo seguidores que eu nem imaginaria ter, e de todas as idades, até mais velhos. Por quê? Porque não souberam, primeiramente, se atualizar. Porque não é fácil se atualizar. É muito tranquilo eu ficar na minha, quietinho e tal, mas peraí, a máquina de escrever já nem existe mais. Até existe, né? Tem uns teimosos que gostam de ter a máquina, mas não tem sentido, né? Então as coisas vão mudando, as coisas vão se transformando. Eu, nas minhas redes, eu coloco sempre assim, biografia. A minha biografia está por ser escrita. Está sempre por ser escrita, e você faz parte dela. Então, quer dizer, eu tenho um pouco de dificuldade de ficar guardando... Tanto é que você me pediu para escrever 5 linhas da minha trajetória, eu tive dificuldade, porque eu não fico muito preso ao que eu fiz, deixei, sei lá, o que eu sou, onde eu estudei muito. Eu fico mais preocupado em aquilo que eu vou conseguir trazer de novo, aonde eu vou poder conseguir contribuir. Vamos pegar o Covid como exemplo. Um monte de gente, claro, temos que tomarmos todas as precauções, ficarmos em casa, usar máscara, tudo isso. Isso está corretíssimo, mas, ao mesmo tempo, temos que continuar vivendo. Porque se não morrer de Covid, vai morrer com certeza de depressão, vai morrer de falta de alimento, vai morrer de outras coisas. Então, é mais um desafio, porque, de qualquer forma, vamos morrer, né? E não é só de Covid que se morre. Então, agora é aproveitar essa reflexão que o Covid está nos obrigando, né? E começarmos a nos reinventar. E digo mais, Marcelo, eu tenho percebido que está vindo aí, eu tenho assistido muita televisão na França, muita televisão nos Estados Unidos, porque aqui em África, diferente do Brasil, a gente se tromba com muitos idiomas. Tem hora que você vê, você está até meio que falando, né? Então, por quê? Porque toda hora é o francês. Aqui mesmo, a língua que mais se fala aqui em Angola é francês. Tirando as línguas nacionais, o francês é a língua que mais se fala aqui. Por quê? Por conta do Congo Democrático, do Congo Brazzaville, né? Porque as colonizações aqui foram francesas, belga, né? A belga se esconde, tenta passar uma de que não, mas a belga complicou muito a vida do povo aqui também. A Bélgica, hein, gente? Presta atenção, a Bélgica, hein? Fica quietinha lá, mas complicou, matou muita gente. Mas tudo bem, vamos voltar na minha fala aqui. Então, Marcelo, essa questão da gente estar buscando essa evolução constante, isso é muito importante. A biografia de qualquer ser humano, quando ele fala assim, não, ele já morreu. Não tem essa, você tem que estar se reinventando, porque quem esperava um Covid? E veio o Covid aí, né? 19, como fala lá os franceses, veio, chegou, né? Chegou e agora é um grande desafio, ele vai passar, mas virão outros desafios. Então, nós jovens, né? Os jovens que eu já não posso nem dizer mais nós jovens, mas os jovens que estão vindo têm que vir com essa visão, né? E o Brasil, um país que tem uma importância muito grande. Eu observo aqui o quanto o pessoal sofre com essas maluquices aí, que não preciso citar nome, né? Que estão fazendo com o nosso país, pela importância que tem o Brasil como síntese, o respeito que o povo brasileiro tem. Você não tem noção como a gente é bem tratado em todos os países aqui de África, onde eu vou. Eu estive no Zimbábue, por exemplo, e chegava em lugar que a turma falava, mas nunca um brasileiro esteve aqui, nunca teve, não. Quer dizer, eu tenho estado em locais aqui em África que o brasileiro nunca pisou. Por quê? Porque os que vêm muito para trabalho, né? Não vêm fazer esse tipo de trabalho que eu estou fazendo. E o trabalho que eu estou fazendo, Marcelo, é de altíssima responsabilidade, a ponto da Costa do Marfim ter me nomeado
o representante da diáspora. É um negócio extremamente grande. Quer dizer, imagina que todos os negros fora de África, e não só, porque eu falei, não, temos que parar com esse negócio de negro e branco. Não existe isso. Eu acho que foi um erro que se cometeu no passado, que nós não podemos continuar com isso. É tudo ser humano. Eu não consigo olhar para o Marcelo, o que tem o Marcelo de diferente, porque a pele dele, a melanina dele é uma e a minha para. Isso não tem sentido. Né? Então, temos que quebrar essas coisas. E quebrar como? Através da contribuição, do contributo. Né? Não adianta o negro falar assim, olha, voltando ainda na questão racial, eu quero que o branco me reconheça. Tudo bem, o branco vai reconhecer, e daí? Mas o que eu estou fazendo? Né? O que eu inventei? O que eu fiz de novo? Então, esse trabalho todo de aproximação é maravilhoso. E o que eu estava falando, né? A responsabilidade agora de coordenar a diáspora. Porque o que é diáspora? Para mim, a diáspora é tida assim, onde tem um negro que não está em África, é a diáspora. Então, é o mundo inteiro. Né? Aí, a Costa do Marfim, a doutora Daniela, ela só me deu, ela falou, não, deixa a África comigo, o resto do mundo é teu. Não tem problema, vamos pegar. E começamos com quem? Começamos com os grandes talentos, um dos quais está aqui do meu lado aí, na tela, que é o Marcelo Vivaco. E já chegou chegando, né? Como já chegou, já está trazendo enfia e fazendo essa coisa toda que é de Marcelo fazer. Então, eu tenho dificuldade um pouco, Marcelo, até porque eu não me vejo muito, eu não vejo graça em mim, não. Eu vejo graça, sabe em quem? Nas pessoas que eu consigo promover. Eu até fui convidado para participar de um programa de TV, são vários aí que eu participo sempre, e as TVs me chamam aqui, né? E eu vou lá, e a moça, então, queria... fala da sua vida e não sei o que. Eu falei, olha, eu trouxe 2 meninas que eu gostaria que elas participassem do programa, porque aí a minha vida tem sentido. Porque se eu for falar de mim, eu vou falar o quê? Eu não tenho muito, mas quando eu tenho pessoas para mostrar que eu estou conseguindo influenciar positivamente, abrir a mente, né, colocar coisas novas. Uma menina cadeirante, mas maravilhosa, inteligentíssima, e uma outra nova, mas também de uma inteligência, a Luzolo não gosta, de uma inteligência acima da média. Então é isso, eu acho que o trabalho que você está fazendo, Marcelo, é de louvar, é maravilhoso, tem que continuar, porque nesse exato momento, eu sei que a hora que terminar de gravar, você vai editar, vai botar no ar, alguém em algum lugar do mundo vai estar ouvindo o que nós estamos falando, vai estar se influenciando, vai estar se repensando, né? Filhos de governantes, um trabalho que eu tenho procurado fazer muito aqui em África, é isso, pegar os jovens, independente de ser filho de governante, mas você acaba pegando ele também, para que ele, quando esteja, o pai programou uma série de coisas que ele tem que desprogramar, né? Ele tem que criar um governo para todos, um governo, quer dizer, aqui o continente mais rico do mundo é a África, mas por que tanta pobreza? Né? Por que tanta pobreza? Então, nós temos que começar a quebrar isso. Como é que você quebra isso, Marcelo? Você quebra isso com boas gestões, com conhecimento, com uma visão mais africana, menos europeia, menos americana, menos brasileira, mais africana, a partir da realidade local. Eles têm uma coisa bonita aqui em Angola, que são sobas. Os sobas é impressionante. Você chega em determinados locais aí, não tem essa, não. Os sobas, que são os antigos que já viviam ali, são eles que mandam ali. E tudo que você vai fazer, você tem que pedir ordem para o soba. Então, a cultura africana, ou as culturas em África, são maravilhosas. Né? As mentiras que a gente acabou comprando no Ocidente são terríveis, né? Dá a impressão que chegava aqui, não tinha... Marcelo, a organização que eles já tinham, é um negócio impressionante. E esse trabalho, um dos trabalhos que eu tenho procurado fazer aqui tem sido esse, no sentido de colocar isso mais latente, de mostrar, porque a mídia tradicional, ela não tem esse tempo, ela não tem esse interesse, né? Ela quer, as pessoas quando olham, nossa, o Brasil, eles imaginam que você chega no Brasil e você já tem bala perdida, você tem que cair no chão, não sei o que, a mídia vende essa imagem, e eu falo, não, o Brasil é sossegado, é tranquilo, tem lugar que se você for é complicado, mas não é assim, entendeu? Da mesma forma que se vende a imagem deturpada, deteriorada de África, a mesma coisa, aqui tem gente inteligentíssima aqui, formadíssima,
Ao mesmo tempo, como em todo lugar, tem as pessoas que têm as suas dificuldades. Então, o que eu posso dizer, Marcelo, já que é para falar um pouco da minha existência, eu posso lhe dizer que basicamente é isso mesmo que eu tenho procurado fazer, criar um caminho novo, né? Eu até brinco aqui, eu falo, olha, vocês têm que me respeitar muito, porque nós temos no Brasil, digamos aí, que cerca de 100 milhões de afrodescendentes, se não mais até, e desses 100 milhões, só eu estou aqui fazendo o que eu estou fazendo. Então, peraí, 1 em 100 milhões é muita coisa, né? É algo interessante de se pensar. Então, o pessoal olha assim, começa a refletir, mas qual é a postura? É fazer a união. É por isso que eu estou muito feliz com esse trabalho que a Costa do Marfim acabou me encarregando, eu acabei dando ideia para eles, eles voltaram para mim, e estou feliz, porque essa união, África e o restante do mundo é muito importante. E eu creio que ela não pode ficar limitada a ações governamentais. Muito pelo contrário, elas têm que ser mesmo de tete a tete, através das redes sociais, através de projetos inclusivos como esse que você acabou de sugerir e está trazendo lá para a Costa do Marfim, que eu tenho certeza que já está aprovado, é só questão de ver detalhes, mas que vai ser transformador. Por quê? A pessoa com deficiência, ela tem muitos problemas, e o problema dela realmente passa, a solução dos problemas passa por quem não tem a deficiência, né? E para isso você tem que ter o quê? Você tem que ter a sensibilidade de que você também pode ser uma pessoa com deficiência a qualquer minuto. Você pode perder as movimentações da perna, pode ter um AVC, pode acontecer qualquer coisa com qualquer um de nós. Então, tudo que se fizer nesse sentido, você pode estar fazendo para você mesmo, né? Não vamos nos iludir. O Brasil tem uma política interessante, já evoluiu muito, até porque o sonho que eu percebo aqui das pessoas com deficiência é um dia chegar no que o Brasil tem hoje, né? As casas de banho e tudo, mas estamos batalhando para isso. Quem vê o trabalho que nós estamos fazendo, leis existem, mas só existir a lei não adianta nada, você tem que fazer a lei ser cumprida. E tem que ser cumprida com motivação de quem mais precisa, porque quem não precisa não tem sensibilidade. Eu estava, antes de vir aqui, de ser convocado, eu estava escrevendo para uma moça exatamente o que a gente percebe. Ou seja, a gente não dá valor, Marcelo, para coisas que são muito importantes. Você quer ver só andar? Quem que para pensar, meu Deus, eu ando, que maravilha. Quer ver só falar? Eu posso falar, escutar, eu escuto, eu posso escutar e eu posso enxergar. Quando você começa a conviver com as pessoas, né, os disabilities, os handicaps, as pessoas com deficiência, o handicap é em francês, né, disabilities em inglês, e quando você começa a viver com eles, você vê que o sonho deles era poder andar, era poder falar, era poder ler, era poder entender, enfim, são coisas que a gente tem e não dá valor. Então, a construção, Marcelo, que eu posso dizer, sem medo de errar, ela continua, ela não para, não tem como parar. São coisas que você teve aqui, você viu, nós andamos no Calemba 2, né? Você estava lá no Benfica, lá no Bem Bom, com piscina e não sei o que, mas você viu quando a gente entrou no Calemba 2, o bicho pega. Não é fácil. Embora você é um cara que não foge da raia, sempre conhece, em todos os países que você já viajou, você sempre viu. Mas eu creio que os desafios são grandes, né? Mas os desafios têm que ser vencidos localmente. Então, o trabalho que eu tenho feito muito nesse sentido não é de trazer realidade de lugar nenhum para outro lugar, não. É de sentar com as pessoas locais e a gente sabe como é que a gente pode melhorar isso. Olha, aqui é pai, é tio, é tudo que eles me chamam. Podemos melhorar assim, assim, assado. E é engraçado, eu não sei como é que está o meu tempo, mas isso eu tenho que contar. Quando eu vou em algumas festividades, normalmente vai também o embaixador do Brasil, né? E por questões que a gente já sabe, acho que nunca teve embaixador negro. Em África, não sei, mas aqui em Angola não teve. Então, em razão do trabalho que eu venho fazendo, as pessoas vêm todas assim. Então, dá a impressão que eu sou um embaixador, porque aquela notoriedade vem um... Eu sou muito amigo do ex-embaixador da Suécia, o Leonard, e o Leonard gostava muito, agora ele não está mais aqui, ele voltou para a Suécia, né, aqui no ano. Então, eu ia muito nas festas, né? E aí ele vinha, conversava comigo, a turma via, e ele brincava, ele falava, todo mundo está achando que você é o embaixador do Brasil aqui. Eu falei, não,
a gente até acaba sendo, né? Por quê? Porque você vai até o povo. Então, muitas coisas, Marcelo, eu percebo que a gente tem que mudar, né? Até essa questão das embaixadas, né? Embaixador nosso lá onde eu vivia muito, lá na Áustria, em Viena, o homem vivia num castelo lá e o povo brasileiro que vivia lá passando necessidade, o homem sozinho num castelo que caberia, acho que todo mundo que estava nas ruas. Então, é uma questão que eu acho que a nova geração tem que começar a mudar isso. Não adianta a gente pegar uma cartilha e falar, não, a democracia é isso. Mas, espera, democracia é isso que está na cartilha e meu irmão está passando fome ali. A minha mãe está morrendo porque não tem um mínimo para cuidar da saúde dela. O meu pai, eu não posso dar um dinheiro para ele. Então, nós temos que começar a mudar exatamente isso. Então, eu acho que todas as invenções, todas as ações que nós pudermos fazer tem que ser sempre nesse sentido, porque nós seremos, eu já estou chegando mais cedo que você, né? Nós seremos os velhos de amanhã, né? E não se iluda, o mais novo agora também vai ser o velho de amanhã. Isso se conseguir chegar a ser velho de amanhã. Muitos nem conseguem. Então, essa maneira de pensar, essa forma de estar sempre procurando ajudar, fazer algo, é o que eu tenho batalhado esse tempo todo. Não é fácil. Não pense, quem está me ouvindo aí, que é tudo mil maravilhas, não é. Os desafios são imensos, você tem que fazer renúncias fortes, mas o que me ajuda muito é saber que, como você, Marcelo, eu tenho procurado deixar um contributo, deixar uma história, para que os nossos futuros possam também se espelhar. Né? No canal mesmo do Educasat, eu tenho hoje mais de 1.100.000 visualizações, muitos seguidores, e não faço nenhum tipo de propaganda, nenhuma, nada de, clica no joinha, nada, né? Siga, não. Apenas as pessoas vão chegando e vão ficando, porque o conteúdo ajuda muito. Então, tenho procurado deixar esse acervo, e no sentido de que possa contribuir para que as gerações futuras tenham uma visão mais real das situações, não tão midiáticas, não tão sensacionalistas, onde eu só fico mostrando um que atira no outro. Tanta coisa bacana que a gente tem aqui, Brasil e Angola, a mídia fica aí falando de Igreja Universal, tá maluco? Então, quer dizer, não tem... cada um já sabe, quem Brasil já sabe, Angola agora já sabe também, né? Não vou entrar em detalhes, mas nós temos coisas melhores para falar, nós temos coisas mais importantes para dizer, né? Pessoas que são grandes valores que nós temos de ambos os lados, e assim por diante, mesmo a China. Veja a China, nos nossos encontros lá da IFIA, né? A China já vem dando show há muito tempo, não começou agora, não. Né? Ele já vem dando show, e um show violento, há muito tempo. Aí vai fazer o quê? Não, eu tenho que aprender com o chinês. O chinês, ele vem construindo no porão do navio, chega aqui, ele dorme na obra. Agora eu pergunto a você, será que o italiano vai dormir na obra? O americano dorme na obra? O alemão dorme na obra? O brasileiro dorme na obra? Não. O chinês dorme. Entendeu? Então, algo tem que ser repensado. A ordem do trabalho, as gerações já perderam, e a geração chinesa não. Né? Então, você vê aqui, eles vêm com dólar para lá e para cá, a mão cheia de dólar, mas é um dólar de trabalho. É um dólar de trabalho. Então, é isso que eu creio que são os desafios. Né? Nós, no Brasil, não podemos ficar só somente no agropecuário, que seja. Nós temos que evoluir para os inventos, os estados têm que ser mais corretos, menos políticos. Eu acho que o Brasil vive um momento, ao meu ver, de mudança, né? E tem que ser varrido da história do Brasil esse tipo de pensamento. Eu acho que o pensamento que leva qualquer país a crescer é o desenvolvimento, é a pesquisa, é a buscar o que a pessoa tem dentro do seu local. Eu vejo estados pequenos, né? Vamos pegar o exemplo do seu estado mesmo, é um estado pequeno, mas é um estado de muita importância, né? Uma importância geopolítica, uma importância de conhecimento, é um estado de muita importância. Então, tem que começar a se valer disso, né? Buscar dentro de cada estado, cada província, cada cidade, cada vila, aquilo que a pessoa tem, aquilo que se tem mesmo de qualidade, né? Não ficar copiando, porque o outro é grandão,
movimenta mais dinheiro, mas se for ver o per capita, de repente, até não é tanto quanto é o menor. Né? Você vê essa joia que é o Digital Africa Handicap, sai de um país piquituchinho, que quase muita gente nem sabe que existe, né? A Costa de Marfim, ou Côte d'Ivoire, como eles falam em francês. Então, isso é muito importante. Eu creio que buscarmos a essência das coisas. Né? Então, não sei se o meu tempo está, se eu tenho muito ainda para falar ou já está terminando, mas eu quero deixar aí, digamos, com uma mensagem final, para a gente buscar mesmo a mudança que nós temos que buscar, que eu creio que o que vem pela frente não é capitalismo, não é socialismo, não é nada, é solidariedade. Eu creio que até a Europa está começando a perceber isso. Né? O Covid está sendo obrigado, está fazendo os governos começar a cuidar do seu povo. Né? Então, aquilo que se roubou do povo, de repente, tem que se dar. Não no sentido de formar vagabundos, preguiçosos, não. Mas de acudir, sim, aquela faixa que não tem mesmo como sobreviver e investir naqueles que têm como produzir. Eu tive na Feira de Genebra, da IFIA, e tive num local próximo de Genebra lá, e conversando com os suíços, eles diziam: o nosso salário é um dos salários mais caros do mundo. Então, nós temos que criar, inventar coisas novas, porque senão nós não temos como pagar os nossos próprios salários. E aí, quando você entra dentro, da tecnologia deles, se você vê lá, é um negócio esplendoroso. É algo assim, eu fiquei de cara de ver o quanto eles investem mesmo. E crianças, adolescentes que já sabem fazer projeto de avião, já fazem, enfim, é coisa de outro planeta mesmo. E é essa excelência que nós temos que chegar. Por isso, Marcelo, o caminho seu é o caminho correto. Eu não sei se eu tenho mais tempo, mas... Perfeito. Eu queria só te agradecer essa aula sobre África, essa aula sobre humanidade, essa aula sobre solidariedade, essa aula sobre empatia. Eu tenho certeza que muitos jovens vão se beneficiar desse aprendizado, desse conhecimento que você está passando. Só tenho que agradecer e dizer que o nosso programa Genoma do Sucesso 360 Graus, ele hoje está vivendo um momento histórico de ter um indivíduo que veio contribuir e muito, e meus parabéns, ratifico, eu estive na África com você, tive esse prazer, e vi todo o trabalho que você faz, você é abnegado, você é renegado, você coloca a prioridade do outro acima da sua, e são pessoas com esse tipo de comportamento, de conduta ética, moral, que a gente está precisando. Muito obrigado. Eu que agradeço, vamos continuar o nosso contato. Vamos sim, muito obrigado. E eu vou agradecer em Umbundo e Quimbundo, né? Umbundo é Tuapandula, e em Quimbundo, que são 2 idiomas fortes aqui em Angola, é Tuasaquidila. Então, muito obrigado a você e espero ter outras oportunidades para poder voltar e trazer outras realidades, enfim, me coloco ao seu inteiro dispor. Com certeza. Vamos criar uma academia da África aqui para você... Vamos sim. Isso. Orientar as pessoas. Um grande abraço, muito obrigado. Tá, joia. Obrigado a você. Ficar com Deus aí, Marcelo.